neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Jesus Cristo disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Tens poder, Nazareno. Se as nuvens são negras, eu aguardo o raiar da aurora da luz celestial. Nos embates da fé, se meu corpo tombar, hei de ter a coroa eternal. E jamais lutarei, pois ao gozo cheguei. Estou salvo das ondas do mar. Nenhum mal vou sentir, nem em pranto cair, pois Jesus me irá consolar. Tens poder, Nazareno, o teu sangue real pelos ímpios verteste na cruz. Tu salvaste-me sim, pois morreste por mim, minhas culpas quiseste levar. Minhas faltas suprir, minhas preces ouvir, em teu livro meu nome gravar. Meu pecado esqueceu, minhas culpas pagou, Deus Pai de eterno poder. Jesus, o teu sangue minha alma lavou, jamais a castigo a temer. Queiras tu mediar, teu alvo alcançar, pelos vales da morte levar. Quando a luz me mostrar, vou pra sempre morar com meu mestre no reino de luz. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui
para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar. O caminho que nos conduz ao reino de Deus tem uma porta. Adorar o Rei Jesus, Senhor. De nós mesmos esquecer. Anima-me no que é correto, Senhor, e desanima-me no que não é correto. E só pensar em Cristo, Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. O caminho que conduz ao reino de Deus tem uma porta. E esta porta é estreita. Bem como o caminho que conduz à perdição tem uma porta também. E esta porta é larga. A porta estreita é o Senhor Jesus Cristo. E a porta larga é a religião do homem, que conduz à perdição. Desta porta larga se adentra um caminho largo também e espaçoso. É um caminho fácil. E caminho fala de religião, fala de credo, de dogma, de conduta e ordem religiosa. É um caminho sem a verdadeira doutrina apostólica. É um caminho sem o batismo apostólico. É um caminho sem a revelação do Apocalipse, sem a revelação das 7 eras, sem a revelação dos 7 selos, sem a revelação da unicidade de Deus, sem a revelação do novo nascimento, sem a revelação do batismo com o Espírito Santo, que é uma fé genuína na mensagem que revela as Escrituras no seu devido tempo. Agora, ouvintes, o profeta desta era fez esta oração. Anima-me, Senhor, no que é correto, e desanima-me no que não é correto. A estas alturas, esta oração quer dizer: me anime a entrar pela porta estreita e trilhar pelo caminho estreito, pelo caminho espinhoso que conduz à vida eterna. Anima-me a entrar por esta porta, preterida pela maioria e preferida por uma grande minoria da humanidade. Anima-me a aceitar esta mensagem, a crer no ministério de Elias. Anima-me a ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Anima-me a ser expulso da sinagoga. Anima-me a ser humilhado. Me dê ânimo para ser esquecido. Anima-me no que é correto. Desanima-me no que é incorreto, errado,
Ele animou a Jó antes da lepra, durante a lepra e muito mais depois da lepra. Como tudo que tem princípio tem fim, aquela lepra teve um princípio, por isso teria que ter um fim. E todo caminho conduz a um alvo, a um lugar. Ele tem um princípio. Toda rodovia tem o seu quilômetro zero. E aquilo significa a porta para a banda sul, a porta para a banda leste, a porta para a banda oeste, a porta para a banda norte. Agora você não vai para o sul se você passou pela porta norte, entrou pela porta do norte. Você não vai esperar chegar no sul. Todo caminho tem um princípio. Por isso tem que chegar a algum lugar. A porta larga te põe dentro de um caminho largo, espaçoso e fácil, mas que chega num lugar, no inferno. É simples e muito claro. É no inferno, Jesus Cristo diz, que conduz à perdição. Mas, por outro lado, a porta estreita te introduz num caminho espinhoso, difícil, mas que também tem um ponto de chegada. A Santa Jerusalém, as bodas do Cordeiro, o milênio, a eternidade, sem morte, sem espinhos, sem sofrimentos, sem decepções, sem escândalos, sem mentira, sem doenças, sem vícios, sem cemitério. A terra não terá um cemitério sequer. Ninguém estará ao lado de uma urna, de um corpo tombado de um pai de família, uma mãe com seus filhos chorando a perda do seu marido, daquele pai. Este é o fim da porta estreita, do caminho espinhoso. É a glória eterna. Por isso vale a pena orarmos com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, se é que entendemos pela fé que isto é verdade, que existe um reino de Deus, e que este reino é alcançado através deste caminho. Porta é uma abertura em parede, ao nível do sol, ou de um pavimento para dar entrada ou saída. Então, porta é uma abertura que dá entrada ou saída. E Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Aquela porta que todos desejam, porque não há um homem sequer que deseje ir para o inferno. Não há nenhuma pessoa que está me ouvindo, ou mesmo que não esteja me ouvindo, que se for interrogada por um repórter da televisão, do rádio, do jornal, escute, você quer ir para o inferno, para o fogo eterno? Oh, ninguém diz, não, eu quero ir para o inferno. E às vezes responde soltando fumaça pelo nariz. E lhe pergunta: você é cristão? Ele tinha uma tragada no seu cigarro e diz: sou cristão. Ainda diz o nome da sua igreja tradicional. Pois bem, ninguém quer ir para o inferno, mas quer a estrada do inferno. Porque ela é larga, ela é espaçosa, ela não tem disciplina.
ninguém precisa se disciplinar, tudo é aceito. Tudo que vem, toda novidade, a porta larga é cheia de prazeres, o caminho largo é cheio de diversões, de regalias. Agora eu pergunto, no caminho estreito, existe prazeres? Existe gozo? Perfeitamente. Existe sim um gozo real, um gozo de alma, um gozo de espírito em meio ao sofrimento. A Bíblia diz que eles voltaram se regozijando por haverem sido dignos de padecerem afronta pelo nome de Jesus Cristo. Mas quem sofre hoje pelo nome de Jesus Cristo? Sofre pelos seus sentimentos, sofre pelas suas razões, pelos seus afetos, pelos seus direitos, pelas suas propriedades, sofre pela coisa material, sofre pelo próprio físico, pela aparência social, sofre pela moral dos homens, para aparecer diante dos homens, sofre para manter o corpo sob uma boa forma. As mulheres sofrem demais, os homens sofrem demais. Os homens estão desmaiando de expectação, os homens estão morrendo de infarto, dando a vida por um prazer, dando a vida por ideais. Mas quem está sofrendo pelo nome de Jesus Cristo? Quem quer ser excluído de um sistema religioso porque foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Pelo menos se tratando de um rudimento, se tratando de uma coisa mínima. A tendência de quem sempre entra por um caminho estreito, difícil, é cansar. É o corpo mais cansado que tem, é o corpo de Jesus Cristo, cansado do caminho, pés sangrentos. É o coração que sofre ao errar, é o coração que sofre e diminui seus dias de vida por fazer aquilo que não quer fazer, o mal, e por não poder fazer o bem que gostaria de fazer, porquanto o grande mal da era é a circunstância, é a impossibilidade, porque nós estamos na era do impossível. Para que Deus seja justo no julgar, esta era tem que ser julgada com todos os juízos. Então é a era do impossível. É impossível ser cristão. E Pedro disse, desta forma, quem se salvará, Senhor? Ele disse, o que é impossível para os homens é possível para Deus. É possível trilhar um caminho de penitência, de indulgências, de credos religiosos, mas não é possível ser um genuíno e verdadeiro cristão, a menos que Cristo esteja habitando ali, naquele coração. Sim, dentro de um avião, dentro de um ônibus, dentro de uma escola, dentro de uma fábrica, uma pessoa que está andando num caminho muito diferente, que está sofrendo, como Paulo disse, pelo mal que eu não quero fazer e faço, pelo bem que eu quero fazer e não dou conta, pela criação que eu quero dar para os meus filhos, mas se tornou impossível, pela conduta do meu lar, que se tornou impossível,
pelos requisitos de 1 Timóteo, capítulo 3, de todas as Escrituras, mas é humanamente impossível. É para que, onde o pecado abundou, a graça superabunde. Esta era, onde o pecado tem abundado, por isso a graça superabunda. A graça preenche, mas como a tendência é cansar neste caminho estreito, então isto é acompanhado de uma outra consequência natural: desanimar. Quem se desanima para um lado, logicamente se anima para outro. Quem se desanima de orar e de ler as Escrituras, geralmente anima a ler outras coisas, livros, revistas, jornais, etc., etc. Quem se desanima a orar, a ocupar seu tempo com oração, naturalmente vai ocupá-lo com outra coisa. Vai ocupá-lo com a ocupação. A mente nunca fica vazia. A casa nunca fica limpa e adornada, vazia. Isto é certo. Queres desanimar? Você sabe, há um tempo que você desanima com uma coisa e fica neutro. Não tem ânimo para nada. Perde o ânimo até para tomar banho. Mas depois, passando um tempo, você vai se animar com alguma coisa. Anima-me no que é correto, Senhor, e desanima-me no que não é correto. Queres desanimar? Queres desanimar-te? Já não tens teu fervor de coração pesado. Não crês em teu Senhor, pois Cristo é teu amigo, teu guia e protetor. De tudo que careces, te supre seu favor. De tudo que careces, te supre seu favor. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre e és feliz. A primeira chave que São Pedro usou pelos apóstolos foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porta estreita. Porém, dá entrada a um caminho espinhoso que conduz à vida eterna, ao reino de Deus. E Deus te anima. Deus te dá saúde, Deus te dê fervor, Deus retorne a alegria da salvação. Muitos há que não perderam a salvação, mas perderam a alegria da salvação. Davi não pediu: torna a dar-me a salvação, mas sim a alegria da minha salvação. Oh, que Deus te abençoe agora, com todo o poder da verdade, com todo o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta, e um homem estava perto, então eu parei pra ver. Era um homem de branco, o seu rosto igual um santo, era mesmo
mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está. É a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que a porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está. É a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Meu amigo, olhe, preste atenção às palavras que vou lhe dizer. A sua alma não tem salvação e precisa Jesus conhecer. Cada dia que passa é uma luz, um aviso solene e real. Se você aceitar a Jesus, será salvo da morte eterna. Este mundo não tem o que dar, a não ser a vaidade e a aflição. E você necessita acabar com a tristeza do seu coração. Deixe tudo que Ele ofereceu e procure o caminho da luz, pois o Filho de Deus padeceu por você no madeiro da cruz. Meu amigo, você deve crer na mensagem que traz salvação e depressa a Jesus se render, entregando-lhe o seu coração. Hoje é o dia oportuno, sem par, o melhor que a mensagem lhe traz. Se você, meu amigo, adiar, amanhã será tarde demais. Se você, meu amigo, adiar, amanhã será